aguardando as pessoas voltarem aqui para finalizar a discussão sobre feminismo. Pra mulher. Falar de mulher dá pano para manga, né? É sua filha, seu filho? Minha filha, super feminista aqui também. Tá aprendendo feminismo na prática, né? Arrasa. Mas assim, ela sempre foi muito, assim, como é que eu vou dizer? Não sou eu, não. Ela traz questões para casa. Ela traz questões, com certeza. Inclusive musicais. Que Gente, legal! a menina ouve umas coisas e me traz. Eu digo, gente, o que é isso? É, ser mãe não tem, você não tem uma receita, né? Você vai aprender no processo. Ser Verdade. mãe, ser pai é assim, ninguém nasce sabendo, né? Ela me trouxe uma música, ela ouvindo, eu falei, deixa eu ver essa música, que música legal. Eu não sei se você já ouviu, como é o nome? Kel Smith, Luan? Kel Smith. É uma cantora, né? E aí ela tem algumas músicas, assim, bem feministas mesmo, sabe? Eu Mara. tenho uma música que se chama Maria Moderna. É? É, que fala do jeito de amar, livre e tal, né? Que tem a ver com a vocalização de meninas muito mais novas que eu, falando sobre o amor e tal. Uma forma Que as diferente. mulheres. As mulheres não têm. De hoje, elas se desobrigaram de muitas coisas que as mulheres de outras décadas se sentiam obrigadas, né? Obrigada, é verdade. Então, aí essa música, eu não sei se você já ouviu, Respeita as Minas. Muito bacana. Muito Sim. bacana. Falei, meu Deus, que maravilha. Porque assim, eu lembro de Olá, mim, Caio Inácio, Nina. de quando eu tinha 12 anos, 13 anos, e não existia músicas né, nesse formato. E você já pensava daquela forma, né? E aí hoje você ouve, poxa, por que não foi naquela época? É, é. Bem Como isso é despertador para. importante, né? Essa questão da cultura, refletir, expressar essas subjetividades, essas necessidades, esses interesses, né? Muito importante, muito. Porque Né? sabe, e na música, né? A música, o teatro, as artes em geral, tem um poder essencial na mudança de atitude, na cultura, Sim, né? Na mudança de comportamento, na mudança de perspectiva. sim, Eu, porque eu a acredito. música é imediata, né? De todas as artes, é aquela que toca todos os seres, até, sei lá, árvore, planta. É, né? Porque não exige a elaboração que exigiria, por exemplo, se você fosse para um teatro, fosse ver uma peça, é diferente, né? Uhum. Então, ela é muito mais imediata do que as outras artes. Eu considero isso, né? Então, é muito importante ter vozes, músicas que vocalizam essas necessidades.
E a gente estava falando de vários feminismos, né? Tem uma, eu falei daquelas feministas, né? A Françoise Verger, e tem uma Chimamanda, né? Ngozi. Ela é nigeriana e ela coloca, ela tem uma frase que é todos devemos ser feministas, né? Isso aí, na verdade, é o livro dela. E o que ela prega no livro? Que na medida em que você faz com que seja uma questão de todos, Iranice, você dá espaço para as meninas e para os meninos viverem sem opressão. Então, as meninas podem assumir sua identidade, né? Ignorando expectativas alheias, né? E os meninos não precisam crescer enquadrados em estereótipos de masculinidade. Por exemplo, o menino tem que fazer xixi de pé. Para quê? Para sujar a tampa da privada e ficar fedendo o banheiro? São coisas práticas e simples, mas que se você não ensina de uma maneira de sociabilidade que permita que todo mundo viva bem, você impõe que o homem seja de um jeito que ele nem quereria ser, né? Exatamente. A gente fala também da opressão que a mulher sofre, mas os homens também sofrem bastante, né? Com o Sim, nível de sim, exigência que é dado. Muitas vezes eles não querem, né, passar por aquilo, eles não querem ter que ser macho, ter que ser, né? E a sociedade cobra isso. Muitas vezes o homem se sente frustrado por não conseguir atender as expectativas da sociedade, às vezes até da companheira, né? Em algumas situações que gostaria de ter um homem mais que se enquadrasse nesse perfil já previsto, né? sim, esse modelo, né? Modelo, isso. Então, e assim, tem uma questão que acho que vai para dentro do trabalho, quando você coloca isso, que a Chimamanda fala, que é uma coisa que eu sempre falo, que seria um desdobramento disso. É assim, quando a mulher e o homem trabalham e que tem, por exemplo, que levar a criança para o médico, né? É uma família. Uhum. Eu falei no início, as mulheres são mais exigidas afetivamente do que os homens, mas isso não impede de os homens dividir tarefas. Só que muitas vezes é usado como um dispositivo para liberar os homens da responsabilidade, né? Eu acho que, em parte, as mulheres são culpadas por isso, porque, ao fim e ao cabo, também é exercício de poder, né? Quando você faz tudo, você tem o controle de todas as coisas, né? É, Tem esse outro lado que a gente tal. esquece. Não é só folga masculina, mas é também a questão de se sentir importante naquele lugar. Tipo, é aqui que eu me sinto mais respeitada, é nesse espaço, como mãe, por exemplo. Segura de mim, né? Mais segura de mim. E daí o que ela faz? Ela assume todas as responsabilidades, né? O que é um grande erro, né? E às vezes com medo de, por exemplo, a criança preferir o marido e não ela, né? Existem esses medos. Mas eu acho que se você constrói uma educação compartilhada, em que todas essas questões perpassam, você sai desse papel e compartilhando fica mais leve para todo mundo, Para todo né? mundo, é verdade. Para todo Para todo mundo. mundo. Então, continuando esse fio de que o feminismo é uma questão para todos, né? A igualdade de gênero é uma demanda de todos, homens e mulheres devem Todos. assumir isso. Como é que eu olho isso na questão do trabalho? Eu estava falando, geralmente são as mulheres que levam para o médico, ou quando tem uma reunião de escola, é a mãe que vai, né? Isso tem que acabar pelo seguinte:
quando você olha, por exemplo, o dono de uma empresa, ele sempre vai preferir, sempre não, mas na grande maioria dos casos, o homem tem a preferência e o dono da empresa coloca no cálculo que a mulher ela vai engravidar e vai parir, e isso vai fazer com que ela se ausente do trabalho. Então, se ela tiver um papel de importância dentro daquele espaço, ele vai ficar com um gap, né? Porque ela vai ficar meses lá cuidando do filho e a empresa vai ficar deixada de lado. Então, uma coisa que decorre de tudo isso que eu estou falando é a família é um problema dos dois, do homem e da mulher, não é uma questão da mulher, né? Porque na medida em que for assumido isso, as empresas, e que haja consciência disso, as empresas deixam de se posicionar dessa maneira, pagando menos as mulheres porque elas vão se ausentar, porque elas precisam levar as crianças ao médico, elas precisam ir na reunião de escola. São questões práticas que precisam ser encaminhadas de outra maneira. Mas, assim, olhando para a questão regional, né, que, como você disse, a gente tem que avaliar também no âmbito regional, eu observo que na realidade aqui, na nossa realidade nordestina, que a mulher nordestina ela tem um diferencial. Ela realmente ela se comporta dessa forma e é muito, eu digo, muito geral mesmo, sabe? Parece que a mulher Dessa forma como? De tomar para si essa responsabilidade da família, né? De tomar para si a responsabilidade dos filhos. E aí a gente vai observando várias famílias ao longo da história, né? A mulher nordestina, ela tem essa característica. É como se Sim. é uma criação solitária. Eu Sim. vejo, né? E na sua grande maioria, é uma criação solitária. A maioria das mulheres nordestinas, e aí a gente pode analisar em todos os estados do Nordeste, né? A gente observa que ela toma para si a criação dos filhos. Ela não entende o homem, não sei, uma questão cultural, né? Mas ela não entende o homem como um parceiro, alguém que deva compartilhar a educação Como dos sendo filhos. também responsável, né? Isso como sendo responsável. E aí a gente observa milhares e milhares de relacionamentos onde, a partir do momento que ela toma essa, né, postura, ou seja, passa a ter filhos e tudo, e a mulher toma essa responsabilidade dos filhos para ela, é como se o marido ele perdesse como é que eu vou dizer? A relevância. Exatamente. Exatamente. E aí, em muitos casos, ele é apenas o homem que sustenta a casa, sabe? Mas ele não participa efetivamente da educação dos filhos. Ele não participa efetivamente da formação dos filhos. É uma pessoa que, né, na grande maioria, também é ausente, passa uma maior parte fora de casa, né? Porque o ambiente familiar para ele não é interessante, não é agradável. Justamente por isso, porque ele, em muitas situações, assim, a gente começa a observar famílias, né, aqui no Nordeste, e é muito. O homem, ele acaba não se sentindo O parte homem o daquele núcleo quê? familiar. João do Feijão entrou de novo, que bom. Que bom que você estou, Kelsey entrou de novo, Tatiane. Essa questão que você está falando, que a mulher nordestina acaba assumindo, ela é uma armadilha, né? Ela tem mais de um lado. Acaba sobrecarregando a mulher, e por outro lado, o homem fica invisível. Ele fica desautorizado a tomar decisão, a colaborar, Tá? né? Também, Então, eu acredito tem um lado de folga e tem um lado de ser desautorizado também.
Não, e existem muitos casos de alcoolismo, né? O homem abandona a família para viver no alcoolismo. Então, por quê? O que que levou esse homem para o alcoolismo? Na maioria das vezes, por não se... Não, pelo amor de Deus. Mas é uma questão estrutural também, né? Coração da mulher nordestina na sociedade. E aí você observa que, em sua grande maioria, são mulheres que saíam para trabalhar, fazer, ser empregada doméstica, lavar roupa fora, passar. Elas sempre procuravam alguma atividade para prover o sustento da casa. Mesmo que o marido tivesse condições, ela sempre se colocava nessa condição. E aí a gente estuda assim, alguns casos onde homens, por, por, por ter essa mulher que acaba tomando essa responsabilidade, o dinheiro dele passa a ser apenas dele, né? Porque ele realmente se sente um inútil naquele núcleo familiar. Ele acha que não tem importância nenhuma. E é onde a maioria dos... Deu para ouvir? Travando toda hora. Eu queria só que você falasse esse finalzinho, porque cortou. Olá, Evandro. Muito obrigada pela presença, Maciel, Aline, Kélcia, João Carlos, que é Silva Júnior, Maciel, João Carlos, que é um grande, como eu posso dizer, um grande colaborador nesse sentido de buscar a igualdade. A gente sabe que tem machismos na construção, no processo educativo, mas também existe a resistência e a luta do próprio homem contra o machismo, de se posicionar, de dar calor, de dar as mãos às mulheres, de colaborar, né? Importantíssimo. Importantíssimo para essa construção, né? Para essa construção de uma nova sociedade que a gente busca, mais justa, igualitária. É extremamente Sim. importante estar engajado nessas lutas. E, ao... E ele é um cara com quem a gente pode contar para isso. Verdade. Agora, eu queria que você falasse novamente de as suas ideias com relação à sua atuação, no caso de você entrar para o cargo político, o que que você pensa? Porque só para também ter aqui nesse outro pedaço que eu acho que é Você bacana conseguiu você falar. gravar? Ou ficou gravada Eu a acho que outra? sim, mas na hora eu fiquei nervosa como sumiu, então eu acho que é bom você falar de novo, porque pelo sim e pelo não você vai colocar as coisas que você considera que são importantes, né? Ah, sim. Então, eu decidi lançar a candidatura e pretendo me posicionar como vereadora para defender a mulher, as lutas femininas. Sem... Sua voz falhou. Não estou te ouvindo. Tenta falar, não estou te ouvindo. Sai e entra de novo para poder você falar isso. Sim, porque eu não estou te ouvindo, sua voz não está saindo. Sair e entrar de novo para poder ela se colocar, porque senão não faz sentido, né? Precisa aparecer o,
pensamento dela, como é que ela encaminharia esse tipo de questão e tal. Então, precisa que ela entre de novo, para não correr o risco de não ter essa, esse posicionamento claro. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá clara a voz? Kélcia, Tatiane, Fabiana, Eliel, Sara, Nem, Sou Leila, Magna. Ela apareceu aqui de novo. E aí? Ah, obrigada, Kélcia, pelo retorno. Agora eu te ouço. Já ouvi o seu arfar de voz. Ótimo. Então, pretendo representar as mulheres, né, nessas lutas de conquista, de amparo, de qualificação, de empoderamento financeiro, afetivo Sim, também. É importante porque a gente falou sobre várias coisas agora com relação ao feminismo, com relação à mulher. E uma coisa que eu acho que é muito importante, que a gente também tem que estar sempre, né, debatendo sobre essa questão, é sobre a relação de codependência que algumas mulheres têm nas relações. sobre o quê? E aí a gente percebe Cris, codependência. codependência. Cris Abreu, muito obrigada pela presença. Flávia, Emília. Então, como é que você vê essa questão da codependência? Então, eu vejo que muitas vezes a mulher até consegue, né, esse empoderamento financeiro, ou seja, ela consegue ganhar bem, ela consegue ter seu carro, sua casa, com suas conquistas financeiras, mas existe a questão da codependência afetiva que muitas vezes a deixa presa a uma relação abusiva, né? A relacionamentos abusivos. Então, Sim, isso é muito importante também ser trabalhado. Kelsey disse que, né, que acredita que a mulher é o emocional, justamente. Então, quando ela consegue esse empoderamento emocional, dificilmente ela consegue se prender a essas relações de codependência. sim. Uma E é mulher que muito é importante, emocionalmente bem construída não tem esse tipo de amarra, né? justamente. O que é raro, na verdade, né? Porque a formação, a criação da mulher, por ser uma criação submissa, de autoestima não elevada, na maioria das vezes, acaba a levando de fato para a relação, né? E eu já conheci vários casos de mulheres que tinham poder financeiro bacana, mas que estavam em relações abusivas. Sim, essa questão que Kelsey falou de empoderamento emocional realmente é muito relevante porque e ela passa pelo processo de formação mesmo, né? O processo educativo Exatamente. na fase inicial, ele é muito importante. Claro que tem uma questão de personalidade, que eu acho que muitas vezes acaba sendo muito, não sei se determinante, mas conta muito, né? Conta. Eu acho que esse aspecto da personalidade colabora, mas a educação ela tem que dar esse apoio. E nesse processo de dar apoio, é preciso que você se imagine naquele papel. E aí eu falo de meninas e falo de meninos também. Uma vez eu estava procurando um apartamento, né? E aí o apartamento estava ocupado no momento por uma mulher, por um casal, né? Que tinha um filho. E quem me recebeu foi a mãe, né? A dona da casa.
E aí ela estava com o menininho, ele estava brincando com panelinha, com garfo, faca, coisas que no padrão de uma educação conservadora são tidas como brinquedo de menina, né? O menino não apresentava nada de. Se fosse um problema a questão da feminilidade, por exemplo, ele não apresentava nada disso. Ele era um menino com traços masculinos, mas que estava brincando com panela, com garfo e faca, porque o pai cozinhava, ele gostava disso e ele trabalhava com isso. Então, essa coisa de ver o outro que você admira, né? O pai e a mãe, que são as primeiras referências, né? Principalmente a mãe, nesse processo de educar e dar força para essa menina, no caso, porque muitas vezes a gente está falando da mulher se empoderar, né? Muitas vezes não se sente amada, não se sente com capacidade suficiente para exercer essa subjetividade, esse eu, esse ser que está ali, né? Isso precisa ser elaborado. E nessa elaboração, tanto o homem quanto a mulher devem participar, né? De novo, eu penso desse jeito, né? Que acho que a gente precisa contar com os homens em todos os espaços, não só para ganhar poder, mas no processo educativo também. Se você não compartilhar esse universo com seu marido ou com o pai da criança, porque às vezes a pessoa não vive com o pai, mas precisa compartilhar de todo modo, né? E esse olhar compartilhado precisa acontecer, porque senão a criança também fica confusa, né? Educar alguém não é uma coisa fácil, né? Não se tem fórmula para isso. Então você coloca como uma coisa que você encaminharia como na sua agenda política essa necessidade de acolhimento e de empoderamento da mulher. Aí entra a questão afetiva e a questão financeira, né? De a mulher ganhar esse espaço e ganhar esse direito e conseguir fazer isso sem que ela precise abrir trincheiras, né? Contando com a colaboração de políticas específicas. Você também falou de uma secretaria. É uma aspiração. É uma aspiração, né? Que imagine no município como Euclides da Cunha, porque nós não temos a delegacia da mulher, né? Nós não temos, como eu falei, nós não temos espaços de representatividade para a mulher. E aí, uma secretaria do município, eu acho necessário. Não só em Euclides da Cunha, sabe? Mas eu acredito que em todos os municípios do Brasil. Às vezes, do ponto de vista da estrutura, às vezes não é possível ter em todos os municípios. Por exemplo, eu sei porque eu fiz um trabalho com meus alunos até sobre a questão da violência contra. Hã? Por isso que eu coloquei como aspiração. Não, porque pelo seguinte, porque não, você falou de ter uma secretaria, mas ter uma delegacia em cada município é difícil, mas poderia ter uma delegacia em Euclides da Cunha para a região, por exemplo. Isso. Seria Não tem maravilhoso delegacia, também. né? Então, isso é uma coisa que você gostaria de encaminhar estando no exercício político, Exatamente. Por né? isso que a gente está sempre abordando assim nas lives e no discurso a questão, né, da violência contra a mulher, a violência contra o idoso. Porque realmente precisa de um local preparado para receber essas pessoas. Uhum. Porque sabe que muitos casos não chegam a ser denunciados porque a mulher simplesmente tem medo, ela tem receio, ela tem vergonha de procurar a delegacia, de procurar o apoio da polícia para sanar aquela agressão. E aí acabam nas mesmas relações abusivas. Eu acredito que se a gente tivesse uma delegacia da mulher aqui no município,
aumentaria o número de casos de denúncia, né? E teriam resultados mais efetivos com relação a isso. Sim, tá certo. Eu acho que a gente passou por várias coisas, vários aspectos interessantes relativos ao feminismo, né? E eu não sei, as pessoas que estão aqui gostariam de colocar alguma coisa, gostariam que a gente encaminhasse ou discutisse algo que não foi falado, por exemplo. Isso Se pode ser alguém uma. tiver, né? Se alguém tiver alguma pergunta, coloca aí na caixinha de interrogação da Vanu. Na minha não está aparecendo. E aí, sim, durante a minha fala, eu coloquei algumas feministas e o que elas discutem e tal. Então, se alguém se interessar também, pode depois se comunicar comigo para eu colocar essas referências, né? Porque não dá para falar de tudo. O feminismo e a luta feminina isso aí poderia ser pauta para um ano inteiro, toda semana, e a gente não esgotaria. Não, eu estou com a proposta de fazer uma live por semana falando sobre o feminismo, né? Com alguma mulher. Então, a gente pode marcar outra. A gente não consegue esgotar tudo numa. Aí a gente Né? pode depois marcar, sim, com certeza. Mas voltando à questão, o que você acha que poderia, assim, provocar um maior engajamento entre as mulheres? Porque, assim, mesmo levantando a bandeira da mulher, eu sinto, né? Até alguém comentou na live anterior, que acabou na estante, alguém comentou o seguinte: mulheres, né? Que é difícil esse entrosamento entre as mulheres. Porque na live, por exemplo, tinha mais homens que mulheres. Sim, Então, a questão, porque assim, se a gente for observar, tem muitos homens, né? Na live, na anterior também entraram muitos homens. Realmente, não, talvez não sintam tanto interesse. Então, o que você acha que seria um mecanismo que a gente poderia estar utilizando para estar provocando o engajamento com essas mulheres que. olha, eu sempre acho que a questão prática ela faz muita diferença. Então, por exemplo, se você criar um espaço de discussão que pode ser online, ou acho que essa medida de fazer uma live por semana já gera uma aproximação e também você pode vocalizar. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas se sentem tímidas, às vezes elas têm uma questão pessoal para falar, né? Que ela não falaria numa live. Então, criar um espaço para acolher as discussões semanalmente, eu acho que isso Bacana. traria muitos recursos. Porque, Inclusive, por exemplo, existem dados. aconteceu, aconteceu numa live, numa live anterior, né? Uma pessoa que assistiu, depois ela me procurou no direct. E aí ela contou a história dela. Achei aquilo muito impactante, porque, né, confiar assim em alguém que você nunca viu. E aí ela me contou a história e tudo. Eu ajudei, encaminhei para uma psicóloga. E assim, ela tá nesse processo de reconstrução, tá bem feliz que está sendo acompanhada por uma profissional maravilhosa. E isso é bom, né? Porque mostra que está surtindo algum efeito. Trabalho na Sim. gente. Eu acho que quando você encaminha soluções, Neto, um beijo, querido, ED tecladista, que legal que você está aqui, Raimundo, Edileuza, André, é, que bom que vocês todos estão aqui, Paula Araújo, professor, peraí, deixa eu ver. Ai, que saco. Beijo, Neto. Te amo. Paula, Darlan, professor Marcelo, muito obrigada pela presença de todos. Então, essa questão do encaminhamento, quando você dá um espaço em que a pessoa consegue ver que ela
está encontrando uma solução. Eu acho que isso é muito importante. Então, criar um espaço físico para esses encontros, eu acho que poderia trazer efeito que as pessoas se sentem talvez mais seguras, né? E é sempre nesse sentido de encontrar uma solução, um resultado prático para as pessoas. Dando aula para o pessoal de pós-graduação, para pessoas que são de serviço social, da área de serviço social, elas falam que, por exemplo, em famílias pobres, quase 90% das meninas são violentadas, né? É muito comum. Então, você imagina que muitas mulheres são violentadas e as pessoas não sabem disso. Eu tive uma pessoa que trabalhou para mim em casa, ela me ajudava a organizar as coisas de casa, e ela, uma vez, a gente tinha muita aproximação, eu amo demais ela e tal, e aí uma vez ela chorou e contou que ela foi violentada pelo irmão, né? Então, isso é uma coisa muito, muito comum. Então, pessoas que são. Verdade. Não que as pessoas que são de classe média não são violentadas, mas é muito frequente nos grupos de pessoas mais pobres. Tem uma questão de espaço, né? Às vezes o espaço físico é tão pequeno que as pessoas não têm a sua individualidade preservada, e isso dá brechas, né? Tem uma questão educativa do próprio machismo que acontece, né? Então, eu acho que se você criar um espaço físico em que as pessoas podem ir para se sentirem acolhidas, para elas falarem, para serem atendidas, por exemplo, eu acho que isso é um jeito de você ter essa confiança, que a palavra é confiança. Quando você verbaliza políticas específicas e encaminha isso, você dá visibilidade a um projeto, né? E as pessoas, se elas sentem que a vida delas pode ser melhorada com um projeto assim, na medida em que isso ficar claro, eu acho que você consegue construir isso, essa imagem, né? Na verdade, o que acontece é que mais mulheres precisam se candidatar, mais mulheres precisam participar, porque a gente precisa acostumar o olho com a ideia de que as mulheres são competentes para assumir cargos públicos. Exatamente. E não existe ninguém melhor para vocalizar numa Câmara, para construir, para criar uma lei específica para defender as mulheres que não a própria mulher. Isso aí não estou falando nada contra um homem, mas quando você se coloca no. O que acontece? Muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender a dor do outro se ela não participar daquela situação, né? Não viver a experiência, para algumas pessoas, é uma barreira para entender o outro. Então, você deixa de colocar para dentro pessoas que viveram aquilo, né? Então, quando é uma mulher que está no exercício, ela tem é mais fácil ela entender a demanda de uma outra mulher. Ela tem propriedade sobre aquela situação, né? Então, eu acho que Verdade. basicamente essas coisas que eu poderia dizer. É, eu acho que você pode dizer aí, não sei, colocar aqui a sua rede social, falar mais uma vez onde você pode ser encontrada. Enfim, eu acho que essas coisas são importantes. Obviamente, você divulgou no seu Instagram, as pessoas vieram por causa disso, mas nunca é demais, né? Verdade. Precisamos continuar, né? A luta por mais visibilidade da mulher na política. Agora, Sim. lógico, mulheres com propósito, né? Mulheres que realmente tenha valores e busquem realmente o melhor para o outro. Porque o fato de mulher por si só não garante, né? Infelizmente. Não, não garante, porque você precisa ter, por isso que eu te perguntei o que você imaginava como
demandas que você poderia encaminhar, porque ao fim e ao cabo você vai precisar encaminhar essas demandas, né? Se você não tiver um olhar sobre isso, você não vai ser capaz disso. Então, precisa ter esse olhar e precisa ter clareza, né? Então, eu acho que é bacana você ter essa ideia de fazer as lives, de ir construindo esse caminho, né? Eu acho que nós mulheres temos que nos dar as mãos, né? Vitalizar essa luta e, enfim, eu estou aqui como mulher que teve esse olhar a vida inteira, como cantora, como socióloga e tal. E acho que a gente pode encerrar por aqui. As pessoas que quiserem depois conversar com você sobre essas questões, as questões políticas da cidade, podem procurar você no direct, né? Acho que é ok. E quem quiser vir para as minhas lives aos domingos ou em outro dia também pode vir. Sejam bem-vindos. Será um prazer tê-los. E eu tenho uma música que fala da mulher, que é a Maria Moderna, também vocês podem procurar. Ela tá no SoundCloud e tal. E é isso, estamos juntas e vamos dar calor a essa luta. Gratidão. Você quer dar. Maravilhosa. Obrigada, obrigada. Acho que as pessoas que participaram tiveram muita relevância aqui, porque teve bastante gente que colocou aqui. Agradeço a participação de todos. Kélcia, foi super legal, suas colocações foram ótimas. Cris, eu, Neto está aqui mandando beijos, ama muito, nós também. Enfim, as minhas palavras Também. são essas. Acho que você pode colocar coisas que você quer colocar para dar continuidade nas próximas semanas, mandar aí o seu recado. Congelou. Pode falar, acho que agora vai. Tá me ouvindo? Deu uma congelada aqui, a imagem congelou. Então, fiquei muito feliz com a nossa live, foi maravilhosa, muita informação, muito, muito, muito. Gratidão, gratidão. Muito obrigada, eu agradeço pelo convite. Todo mundo gostou, né? Tomara que você tenha conseguido gravar a primeira parte. Tomara! Eu estou aqui rezando, estou com o coração na mão. Por isso que eu pedi para você repetir, porque para ter, né? E que as pessoas também sejam beneficiadas, né? Porque assim, a gente faz uma live entre 10, 20, 30 pessoas, mas no decorrer da semana as pessoas vão entrando. Quando você vai olhar, já 500 pessoas já tiveram acesso àquelas informações. E isso é maravilhoso, né? A gente vai criando uma rede de conhecimento e de informação que não tem preço. Sim. Na verdade, não tem preço. Porque assim, a pessoa está interagindo com a gente agora, ela faz as perguntas, ela tira as dúvidas. E o que a gente pode responder, o que a gente consegue, a gente faz e está ajudando muita gente. Muito feliz pelo encontro. Eu também. Obrigada, João do Feijão, que nos apresentou. Ele que nos colocou em contato, porque eu não conhecia você, né? A gente é de outra geração. Você foi colega de minha irmã caçula, né? Então tem uma distância de tempo e tal. Então eu conhecia talvez de ver o rosto e tal, mas não conhecer de a gente conversar. Que bom que não houve barreiras, né? Que ele foi a nossa ponte, foi um cara que poderia ser. Não sei como é que foi. Você perguntou para ele o nome, talvez, não sei. Então, ele mandou para mim a tua live, né? Eu assisti, achei sua voz maravilhosa. Fiquei encantada, apaixonada. Isso. Estou conversando, ele disse, a Jane ela é muito inteligente. Eu quero fazer uma live com ela. Que você vai fazer o convite agora.
Ah, que legal. Tava certinho. Foi maravilhoso. Hum. Que bom Eu que a gente pode agradeço. compartilhar esses olhares, né? Que a ideia é essa, que a gente se ajudar. Importante. Exatamente. Sororidade, né? Que é o Solidariedade. que precisamos. É. Eu Precisamos mais uma trabalhar vez agradeço o convite e a agradeço a sociedade. presença de todos e todas. Gratidão. Gratidão. Beijo e não me abandonem, hein? Domingo tem live. Tchau. Tá, Beijo, gente. tchau.